Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente do CORED Central, Sr. Caio Jordão, que vai falar um pouco sobre a eleição da consulta popular que acontece agora nos próximos dias 26, 27 e 28 de junho. Tudo bom, Sr. Caio? Tudo bem. Uma alegria muito grande poder participar do programa Câmara Entrevista e transmitir à população algumas informações a respeito do processo. A eleição, então, ocorre, a consulta popular, ela é constituída através da Lei 11.179 de 98, né? E é um espaço onde o governo do Estado disponibiliza à população a ter uma inserção nas diretrizes do orçamento, né? A opinar, né, onde parte do orçamento deve ser, né, utilizado, né, deve ser os investimentos que devem acontecer nas diversas áreas do Rio Grande do Sul. Verdade. Como é que vai se dar essa eleição esse ano? É importante... Ela é só online, né? É só online. A partir do ano passado mudou a sistemática. Aquele sistema de urnas presenciais com papelzinho, ele criava era muito difícil de fazer o processo e até proporcionava algumas coisas que poderiam acontecer erradas. Então, a partir do ano passado, mudou o processo. Mas, como tu falaste, o governo do Estado oferece todos os anos um percentual do seu orçamento público, né, para que os COREDs, os 28 COREDs do Estado, levem para as suas comunidades, para a sua região, a possibilidade do cidadão participar do processo, dizer aonde ele acha melhor que deve ser colocado esse recurso público, que, em última análise, é um recurso nosso, é dinheiro do cidadão. Dos impostos. Enfim. Dos impostos que a gente paga, né? Então, e a vantagem é que nos últimos anos, agora, tem que ser observado que o governo está cumprindo rigorosamente com aquilo que determina a lei, que é pagar o 100% daquilo que foi disponibilizado. Até por isso, em função das crises econômicas, enfim, as crises que passam o Estado, foi reduzido o valor. O ano passado foi 60 milhões para as 28 regiões, esse ano passou para 80 milhões. Mas é um valor que o governo diz, esse valor vai para o orçamento e esse eu vou cumprir. É obrigado a cumprir, porque tem uma lei que obriga, né? Então, é a oportunidade que o cidadão tem de participar. O cidadão, muitas vezes, ele não está assim, muito envolvido nesse processo, ele não conhece muito bem o processo, por isso que é bom essa oportunidade que a TV Câmara, que o programa Câmara Entrevista nos proporciona, né, para levar essa informação para o cidadão. As pessoas que não estão envolvidas não têm ideia o que seja isso aí. Mas a verdade é que, para que o município e a sua região possa usufruir desse recurso, tem que ter o voto. Ele depende do voto do cidadão. A participação popular é muito importante. O senhor falou que o ano passado, o governo do Estado destinou 80 milhões para os 28 COREDs, para todo o Estado. 60 milhões no ano passado. 60 milhões, e 80, esse ano 80 milhões. Então foram 70 milhões no ano passado, 2017, e agora o governo aumentou em 20 milhões e está disponibilizando 80 milhões. E para a região aqui de Central, que é composta por Santa Maria e vários outros municípios, qual é o valor destinado? 19 municípios. Para nós, tem uns índices que é baseado na população, em uma série de coisas, ideias, enfim, onde o governo distribui esses 80 milhões para as regiões. Para a nossa região, esse ano ficou em torno de 2 milhões e 800. 2 milhões e 800 que vai ser destinado para a região. E como eu dizia, né, então é um processo que o cidadão, ele teria que estar assim imbuído desse espírito de cidadão mesmo, né? Cumprir com o seu papel de cidadão e ajudar o seu município, porque se não votar, vai acabar esse recurso não vindo para a região. Então, nós temos assim trabalhado bastante através dos rádios, todos os meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, enfim, tentando mostrar isso. Nós vamos intensificar isso a partir de segunda-feira, agora que é próximo à votação, que é 26, que é terça, quarta e quinta, né? Então, o horário da votação é durante todo o dia. Começa às 7 horas da manhã do dia 26, online, né? 7 horas do dia 26 e vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 28. Dia 28. Online, mas a offline é 2 dias. Pois eu ia lhe perguntar, a votação online é através do site www.consultapopular.rs.gov.br. Isso, né? É bom que o cidadão grave esse site, consultapopular.rs.gov.br.
É bem simples de votar. Abriu esse site, já vai aparecer um link com a Consulta Popular 2018. Aí a pessoa clicando lá, vai aparecer um local para colocar seu número do título eleitor, coloca o número do título eleitor e o nome, já aparece a nossa cédula de votação. É essa cédula que nós temos aqui. Mostrar aqui a cédula de que votação. tem um modelo aqui, né? Então vai aparecer esses 6 projetos, esses 6 programas que nós escolhemos para levar para o cidadão escolher, para votar, né? Então, se o cidadão não tiver o título eleitor em mãos, pode ter perdido, esquecido, tem um link na própria página essa da Consulta Popular. Para pesquisar o número do pesquisar título, né? do TRE, coloca lá o seu número de identidade. O nome da mãe, a identidade, alguma coisa assim, É bem o número simples, de identidade, né? o nome da mãe, uma coisa assim, aparece o número do título. Copia aquele número, vai lá e vota sem problema nenhum. É simples, rápido. Né? Também tem E o cidadão vota quantas vezes? É uma única vez? É uma única vez e um voto. E um único projeto. Desses 6 projetos, escolhe Desses 6 projetos, vota um deles. Nós estamos trabalhando assim bastante. Nós fizemos um trabalho antes de fechar a cédula de votação com todos os municípios da região, com as lideranças, né, para ver qual é os projetos que a gente ia levar, assim, apresentar, indicar para a comunidade quais os principais. Hoje em dia a gente tem uma preocupação, o cidadão tem muita preocupação com a segurança. A gente está vendo municípios pequenos, assaltos, os bandidos, eles vão aonde tem mais facilidade de fazer o seu trabalho, né? Então a gente viu aqui próximo da Mata, por exemplo, foram lá e estouraram bancos, lojas comerciais, enfim, fizeram um horror. E assim vários municípios da região e estado todo, né? E esses municípios onde não tem um cercamento eletrônico, onde não tem, onde a Brigada Militar, por exemplo, não pode estar vendo tudo que se passa lá. Então, hoje, se fizer uma pesquisa, uma enquete à população, eu não sei se é a saúde ou a segurança que fica em primeiro lugar. É a maior preocupação do cidadão hoje. Então, nós elaboramos essa proposta de fazer com que a região central, esses 19 municípios, tivesse os seus vídeos de monitoramento em cada cidade e um cercamento eletrônico, que é através da Brigada Militar, uma central aqui em Santa Maria, onde vai coordenar, vai controlar todos os municípios da região. Por exemplo, se der um assalto em Silveira Martins, naquele mesmo momento, a região toda vai tomar conhecimento, a brigada vai agir em todos os municípios, vai cercar a região, fazer com que a pessoa não possa fugir daqui. Então, isso aí é muito importante, esse primeiro projeto. Esse é o projeto número 1. Número 1. Que é o projeto número 1 da cédula de votação. Da cédula de votação. Nós temos mais 5 projetos, 2 da área da SDR, da agricultura. Eu queria que o senhor também explicasse um pouco esses demais projetos. Pois é, aí a gente procurou mostrar para a região qual é a nossa base econômica, qual é o setor que é o nosso, que fomenta a economia da região. É o setor primário, a agricultura, pecuária. Então, tem um projeto que a Emater desenvolveu, e depende agora da votação para nós colocar em prática, é sobre a produção de hortifrutigranjeiros. Nós todos os anos, só Santa Maria, sem contar a região como um todo, manda para fora mais de R$1 bilhão comprando produtos da Ceasa de Porto Alegre, Caxias e outras regiões. Produtos que nós podíamos produzir aqui e vender e revender aqui no município. Desenvolver em vez de trazer, a região, né? Isso aí é recurso que vai ficar aqui, vai desenvolver as pequenas propriedades, isso vai gerar mais riqueza, mais emprego. Então, esse projeto é muito importante. E o outro seria para ter uma estrutura aqui em Santa Maria para armazenamento e distribuição desse produto. Seria, né? Uma central. Uma central. Depois o quarto, nós trabalhamos esses 4, né? O 4 já é um projeto que atende aquela região de São Pedro e mais aqueles municípios em torno de São Pedro. De um caminhão autobomba, né? Autobomba para os bombeiros de São Pedro do Sul, que vai atender aqueles municípios da região lá. Isso é mais para aquela região, né? Mas então a gente trabalha nesses 4 projetos. Os outros 2 foi mais para poder cumprir a determinação legal, que tem que ter 6 projetos no mínimo. Né? Mas na realidade nós trabalhamos nesses 4, sendo que o primeiro do vídeo de monitoramento, esse aí nós entendemos como sendo o mais importante de todos. E os outros 2 projetos são, o quinto
implementação de planos, programas e projetos ambientais, e o sexto é infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber. Voltado ao meio ambiente e outro turismo. Mas o cidadão também pode optar por esse projeto. A gente sugere, né? Sim. Porque como é um processo que não é um processo eleitoral, é uma consulta, né? A gente pode fazer isso aí que não fere a lei nenhuma. Não seria boca de urna. Dá para fazer boca de urna que não tem problema, porque a gente está mostrando assim o que nós entendemos, o que os prefeitos, as lideranças da região entendem como os mais importantes. Mas, claro, o cidadão ele tem liberdade de votar em qualquer um dos 6, né? Não forçamos ninguém a votar em um, né? Só a gente sugere, né? Cada município vai trabalhar naquele projeto. Alguns vão trabalhar mais na parte da agricultura, outros no vídeo de monitoramento, outros vão trabalhar aqui no Corpo de Bombeiro, né? Cada município vai trabalhar, mas é uma sugestão, né? Mas é importante que a gente destaque que esses 4 de cima são os primeiros 4 projetos da cédula são os principais que foram escolhidos na região, né? Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. O senhor explicou, né, a votação desde o ano passado não existe mais a votação presencial. Agora, né, antes tinha a votação presencial, a votação offline e a votação também online. Isso. A partir do ano passado, o governo optou em retirar a votação presencial. Então, além da votação online, que é através do site www.consultapopular.rs.gov.br, o cidadão pode votar de outras formas. Gostaria que o senhor explicasse também essas outras formas. A Procergs, que agora do governo do Estado, processamento de dados do Estado, criou um aplicativo para ser usado nos smartphones, nos telefones e tablets, e iPads. A gente baixa o aplicativo de Urna Consulta Popular e aí esse aplicativo permite buscar os votos onde não tem acesso à internet. Por exemplo, o município quer pegar voto de uma localidade do interior que não tem acesso à internet. Baixa aquele aplicativo, ele vai lá, recolhe todos os votos que tem naquela região, depois, no final do segundo dia, ele encerra a votação, esses votos vão direto para a Procergs para ser computados lá. Então facilita para aqueles locais onde não tenha acesso à internet, porque onde tem acesso é mais fácil através do site da Consulta Popular. Claro. E tem o SMS também, que tem esse número, né, o 27902, não tem custo nenhum também, é um SMS sem custo, e onde tem que colocar a mensagem asterisco RS voto, mais número do título, mais número do programa, também vota. Hashtag RS voto, hashtag número do título do eleitor. E hashtag número do programa, né? Sem espaço, tudo também, junto. Pode ser por SMS, que não tem custo nenhum também. Mas é mais fácil pela internet, porque hoje em dia a internet ela está praticamente em todos os recantos do estado, do município, né? Muitos poucos lugares que não têm acesso à internet, né? E essas outras modalidades, fora a votação, né, mais ampla que vai ser através da internet online, essas outras modalidades que a senhora recém explicou, elas não acontecem durante os 3 dias, elas acontecem durante só 2 dias, né? Os primeiros 2 dias, 26 e 27. Encerra à meia-noite do dia 27 essa offline. Aí continua no dia 28 só online. Mas online é os 3 dias. É durante os 3 dias. Né? Então, essas coisas, né, a gente procura explicar bem, que o cidadão tenha consciência. Uma coisa importante é a questão que o percentual que o município tem que atingir para poder participar, como nós falamos no início, né? Santa Maria tem 200 mil eleitores, em torno disso, né? Ele tem que atingir 1,5% dos seus eleitores. Sim. Então, isso aí dá em torno de 3 mil votos. Claro. É pouco. Para 200 mil eleitores que tem em Santa Maria, 3 mil votos é simbólico quase, né? Mas sabe que às vezes a dificuldade, se não é esse apoio que a gente tem da TV Câmara, dos outros órgãos de imprensa, das entidades, a gente não consegue chegar no cidadão lá e que ele entenda e vote, né? Muitas vezes tivemos um ano retrasado, Santa Maria ficou fora do processo. Não recebeu recurso. Não recebeu recurso nenhum. Esse ano passado, 3 municípios da região também não atingiram. Então, é ruim, né, para o município, porque o processo, como ele exige a participação do cidadão, isso também é um aprendizado, né, uma escola, né, para as pessoas entenderem que eles são
parte importante do processo. É um exercício de cidadania, né? É um exercício de cidadania. Eles têm que participar, porque é muito fácil, muitas vezes a gente está acomodado lá, assim, não, mas eu não vou participar disso aí, deixa que o prefeito, as lideranças, os vereadores, o pessoal vá lá e acerta isso aí. Não, depende de mim. Se eu não fizer a minha parte, não vai ter recurso. Então, é importante frisar isso aí, né? Que o cidadão tem que ter essa consciência cidadã. Então, só para a gente reforçar, estamos finalizando o nosso primeiro bloco, né? Encaminhando para o intervalo, mas antes de fazermos o intervalo, só para reforçar, então, não... Esse recurso, né, para Santa Maria em torno de 2.800.000, ele não está garantido. A população vai ter que, aí, Santa Maria, nos 3 dias de votação, vai ter que ter em torno de 3.000 votantes, no mínimo, para garantir esses recursos. É verdade. Porque se não atingir esse número mínimo, ele fica fora do processo já de cara, né? Depois tem um outro percentual ainda que é em cima dos projetos eleitos, que aí não é baseado nos eleitores do município, e sim nos votos que aquele projeto que foi eleito teve na região. Aí se o projeto teve X votos, tem um percentual X para ele atingir também naquele projeto, né? Por isso, então, quanto mais voto, mais chance tem dele não ficar fora tanto do processo quanto daquele projeto que foi eleito, né? Claro. Nós vamos seguir falando, né, de outros aspectos da consulta popular que acontece agora nos próximos dias 26, 27 e 28, mas antes disso vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, retornamos em seguida. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos entrevistando o presidente do Cored Central, o senhor Caio Jordão, que está explanando um pouco sobre a eleição da consulta popular, que é uma das etapas finais de todo um processo de discussão sobre o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho. Presidente do Cored, quais vão ser os locais de votação, por exemplo, aqui em Santa Maria e na região, que vão ser ofertados para a população poder exercer a sua cidadania e escolher as suas demandas preferenciais? Sabe que a consulta, na realidade, nos municípios, quem coordena são os conselhos municipais de desenvolvimento, os COMUDs. A Santa Maria não tem COMUD organizado, então nós temos assim feito isso através do apoio da Câmara de Vereadores, nosso presidente Alexandre tem ajudado, através da Prefeitura, das universidades, da Brigada Militar, e esses órgãos, da Polícia Civil. Nós estamos assim hoje, ainda estamos organizando os locais, mas já tem definido. A Câmara de Vereadores vai ter um computador aqui na entrada, no hall da entrada, para as pessoas que quiserem votar aqui na Câmara de Vereadores. As pessoas que não têm acesso à internet, não têm em casa, né? Ou estão passando, aí aproveitam para votar. Vai ter no calçadão
tanto os bombeiros também estão ajudando muito, os bombeiros, a Brigada Militar vai colocar também urna no calçadão, a Polícia Civil também, vai ter nos quartéis, segunda-feira a gente vai lá, estaremos conversando com o General Carrion, também no Exército, vai ter na Unifra, vamos conversar também, já conversamos com a Irani sobre isso, né? Na Federal também, no Senado Federal. E assim, na Prefeitura vai ter algum ponto de votação? Prefeitura também vai ter um ponto de votação. E as escolas, conversei com o coordenador da Coordenadoria de Educação de Santa Maria, em todas as escolas vai ter um equipamento lá para votar também, vão disponibilizar um equipamento. E assim, os empresários também, a gente fez a gente participa das reuniões do Fórum das Entidades Empresariais, segundas-feiras, e eu já pedi para cada um colocar à disposição nas suas empresas também um computador com um local para as pessoas também, tanto os funcionários como as pessoas que lá chegarem também votar. Então a gente vai fazer assim ao máximo de locais que possam atingir o cidadão. Porque muitas vezes as pessoas podem dizer, mas eu não sei aonde que eu vou votar, eu não tenho computador em casa, não tenho acesso à internet, aonde que eu vou votar? Então é bom se informar. A Câmara de Vereadores é uma das principais, porque as pessoas já acostumaram, já vinham aqui, todos os anos tem aqui, prefeitura, calçadão, os locais tem um fluxo maior de pessoas. Em todos esses locais a gente vai colocar uma urna, ou urna através do notebook com internet, ou vai ter um equipamento esse offline também circulando e pegando os votos. Então, vamos tentar facilitar ao máximo para que o cidadão possa exercer o seu papel de cidadão, né? Então, não pode se queixar depois, eu não sei onde é que não tive a oportunidade de votar. É só ter um pouco de boa vontade que vai ter locais, as escolas próximas do seu bairro, aquelas escolas, tanto as escolas estaduais como municipais. Então, tem a facilidade. Se não tem em casa, procura um desses locais que irá facilitar. E relembrando, né, todo cidadão que tem internet na sua casa, no seu trabalho, computador, não precisa ir num ponto público para votar, pode votar da sua casa, do seu trabalho, né, da onde esteja. E vai até meia-noite. O cidadão pode trabalhar o dia todo, chega em casa, acessa o computador, acessa esse site, consultapopular.rs.gov.br, vota. É bem rápido, simples, não tem problema nenhum. A votação não é muito demorada, é bem objetiva. É um programinha bem rápido, não tem, é só colocar o nome, o número do título, aparece a cédula, clica naquele programa que tu escolheu para ser o mais votado, que é o teu interesse, finaliza, pronto. É simples, é muito simples. Então, é importante que as pessoas lembrem disso, né? Então, a gente está mandando para as escolas também um panfletinho, lembrando, né, para as crianças levar para os pais lembrarem, né, que tem que cumprir essa obrigação, ajudar. É um auxílio, não é porque isso não é um movimento político nenhum, é uma busca de recurso para o município e para a região. Se nós conseguirmos, por exemplo, fazer com que esse projeto do vídeo monitoramento e do cercamento eletrônico venha para Santa Maria e para os 19 municípios da região, que hoje isso aí é uma tendência mundial. A gente vê todos os dias, quase na imprensa, dos jornais e televisão, as pessoas falando nessa questão do vídeo monitoramento. Deu um assalto lá porque não tinha uma câmera de vídeo lá, deu um assalto. Agora, onde tem, o bandido sabe, o ladrão, né, o criminoso, ele vai buscar fazer isso aí onde tem mais facilidade para ele, né? Então, quanto mais nós pudermos ajudar os órgãos de segurança, isso aí é uma ferramenta que estamos oferecendo para os órgãos de segurança para que eles possam exercer melhor a sua atividade. Porque não é possível o governo colocar um brigadiano em cada esquina, né, para cuidar do cidadão. Isso é humanamente impossível. Então, se nós não oferecer isso aí para que nós tenhamos mais segurança para a nossa família, vai continuar dando os assaltos, enfim. Devemos fazer a nossa parte, não nos omitirmos, né? Então, essa é a principal acho, questão nesse ano da consulta, porque muitas vezes você quer assim, mas não tem nada para a saúde, não tem nada para a educação. A saúde e a educação, são dois órgãos do governo que o governo
pela Constituição, é obrigado a aplicar do seu orçamento, no mínimo, 15% e 25%. Então, existe recurso para isso. Claro que, muitas vezes, os governos estaduais e federais não cumprem isso aí. Os municipais cumprem até mais, mas os outros não, né? Mas tem recurso. E esse ano, o recurso que tinha para a saúde não era para manutenção da saúde, era para reformar posto de saúde, para ampliar posto de saúde. Isso aí não tem necessidade. Os prefeitos da região, nenhum quis isso, né? Então, por isso que não tem. Então, o que nós optamos fazer, então? Colocar o recurso nesse programa para dar mais segurança para o cidadão e também na parte da economia, né? Na parte de produtos hortigranjeiros, que é uma coisa que qualquer pequena propriedade pode desenvolver. E a cédula, presidente Caio Jordão, ela é resultado de outras audiências e assembleias anteriores de debate, né? Das instituições, né? Não foi uma coisa que foi fruto de um debate, claro, de uma parcela da sociedade. Né? Nós fizemos 3 assembleias, porque não tinha como fazer uma assembleia em cada um dos 19 municípios. Então a gente fez 3 assembleias micro-regionais. A primeira fizemos aqui na 4ª Colônia, em Faxinal do Soturno, com os 9 municípios que fazem parte da 4ª Colônia. E depois fizemos uma outra com os 9 municípios que tem essa micro-região chamada Águas da Serra, que pega de Tupã e vem até aqui Gilermando de Aguiar. Esses 9 municípios. Fizemos uma reunião em Júlio de Castilhos também, com esses 9 municípios, para discutir quais os programas que nós iríamos colocar na cédula. E depois fizemos uma aqui em Santa Maria. Foi a Assembleia Regional, né? Audiência regional. Né? Na primeira Santa Maria foi só Santa Maria. Depois fizemos uma depois outra. Teve a regional que definiu a cédula de votação. Em cada assembleia dessa, escolhemos os delegados dessas micro-regiões para vir aqui, depois numa assembleia das 3 regiões, aí nós fazíamos o fechamento da cédula. Bom, aí fizemos uma votação para ver quais os programas que iriam para a cédula. Aí nessa última aqui, Santa Maria, nós escolhemos esses 4 e colocamos esses 2 para poder cumprir a legislação que diz que onde até 3 projetos que vão ser contemplados, porque vão contemplar 3 projetos, né? Desses 6, 3 vão ser contemplados. O primeiro tem um percentual, no primeiro leva 50%. Gostaria que você explicasse isso um pouco para a população. Nós fizemos assim, foi tudo definido nessa última audiência regional, né? aqui em Santa Maria, onde nós entendemos que o primeiro projeto mais votado, até para fazer com que as pessoas trabalhassem melhor, né? Sim. 50%, que vai dar em torno de 1.450.000 nesse primeiro. O segundo leva 30% de 2.800 dá 800 e poucos mil reais. E o terceiro, 20%, né? Por exemplo, o terceiro, se for contemplado o terceiro, a estrutura para armazenamento dos produtos ou para aquisição do corpo de bombeiro, do caminhão, contempla tranquilamente um desses 2. Então, claro que o importante é que esse do vídeo monitoramento a gente vai precisar mais recurso. A gente fica torcendo que seja esse o primeiro colocado, né? Para pegar esses 1.450.000, onde a gente vai poder trabalhar melhor a região nesse projeto das câmaras de vídeo monitoramento, né? Deixa eu fazer uma pergunta, né? Às vezes o senhor mesmo falou que às vezes a população chega nessa época da consulta popular e muitas vezes não vota, não está atenta, não está sabendo. Nessas etapas regionais onde foram definidos toda essa construção até chegar na cédula, assembleias macro-regionais, micro-regionais, audiências regionais, a população ela não participa muito, né? Ela vem participar mais na consulta popular. É verdade. Será que se a população participasse mais das primeiras etapas, ela não teria uma participação maior agora na votação? Seria importante. Mas tu entende que como é difícil a gente mobilizar as pessoas para discutir esses assuntos. A gente faz uma audiência pública, a própria prefeitura, a Câmara faz uma audiência pública para discutir alguma coisa. Poucas pessoas se interessam. Eu acho que é uma cultura nossa regional que a gente não se envolve muito nessas questões. Espera que os outros decidam para depois a gente participar. É ruim, eu acho que nós temos que evoluir nisso aí. Como região, nós temos que participar das coisas da sociedade, da comunidade. Nós não somos uma peça estranha na sociedade, né? O cidadão,
ele tem a sua... Depois, muitas vezes, ele se queixa. Mas me faltando saúde, faltando educação, faltando segurança, faltando recursos para isso, para desemprego, enfim. Mas aí me pergunto, e o que eu fiz para ajudar nisso aí? Né? Então, as pessoas que não participam depois, elas não têm direito de cobrar. É o momento de participar e ajudar. Talvez isso aqui não vai resolver todos os problemas, mas é um início. É o início do processo. Né? Começa a gente mudar um pouco esse perfil, tanto na área de segurança, na área econômica, enfim, e as pessoas vão ter aquele sentimento de gratidão, né? Olha, melhorou aqui a segurança, melhorou aqui os índices diminuíram de criminalidade, mas eu ajudei, eu participei nisso, né? Sim. Agora, um pouquinho, minha família está sendo ameaçada lá, mas eu podia ter ido lá ajudar, e esse projeto não passou porque eu não fui votar, não fui ajudar. Então, temos que fazer esse exame de consciência nosso. O cidadão precisa participar mais. A gente sabe que é difícil, hoje a gente vive num momento bastante complicado na situação política do país, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Por isso, então, a gente procura fazer com que as pessoas tenham essa noção de participação. Esse é o processo participativo. Depende da participação do cidadão. Então, o cidadão tem que ajudar. Processo como esse, como o senhor muito bem falou, se não me engano, no primeiro bloco, não é algo de um partido, de um segmento, é algo de toda a sociedade. Né? Então, acho que toda a sociedade deve estar envolvida e participando efetivamente. Isso aqui faz parte dos conselhos regionais. Os conselhos regionais não têm partido político. O cidadão que participa lá pode ter ele como cidadão. Agora, a entidade, os coreados, não têm partido político. Então, a gente que leva para o governo, vai lá e discute com o governo, pedindo que ele aumente o valor, o governo faz a parte dele de disponibilizar. Olha, eu vou colocar para vocês esse valor. Agora, quem decide sobre isso aí é vocês. Então, não tem nenhum envolvimento político, porque os coreanos têm todos os partidos políticos, todos os prefeitos, todos que precisam ter Câmara de Vereadores. Então, tem todos os partidos políticos. Então, mas esse processo não é político. Muitas vezes dá essa confusão. Não é político, cidadão, ele é político, mas não é político partidário. Partidário, né? Claro. O cidadão muitas vezes pensa, mas isso aí é coisa do governo, não vou votar, isso é coisa do governo. Não é coisa do governo. É nosso, da sociedade. De todos nós que estamos pedindo para o cidadão, nos ajude a trazer recursos para seu município, para sua região. Mas depende do seu voto. Se não votarem, vão ficar igual. Talvez não morremos de fome, né? Mas que não vamos avançar, não vamos, né? Então, as coisas só acontecem, né, se nós participarmos, se nós insistirmos. As coisas acontecem assim, nada cai do céu, né? Se a gente não fizer a nossa parte, não vai acontecer nada. Algumas regiões, a gente tem exemplo de regiões que cresceram aí, como pega a Serra, essa região, hoje Passo Fundo, por exemplo, Passo Fundo nos ganha em saúde, num monte de coisa, e o Passo Fundo é bem menor que Santa Maria. Por quê? Alguma coisa foi feita lá na Vale dos Sinos, claro que lá fora as indústrias de calçada, enfim, mas alguém fez alguma coisa para que começasse iniciasse o processo de mudança do perfil socioeconômico. Se nós não começarmos, né, ficarmos cada um no seu cantinho só chorando e não fazer nada, vai continuar como está, não vai acontecer nada, né? Então, tudo depende de nós. O cidadão não depende só do prefeito, do vereador, dos dirigentes de entidades, não depende só deles. Eles são parte, tem que fazer a parte deles também. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Se não fizer, as coisas não acontecem. O cidadão tem que ser cada vez mais proativo. Isso aí. Presidente Caio Jordão, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes disso, eu queria que o senhor relembrasse o nosso telespectador que está nos acompanhando agora, os dias da votação, as formas, o site, né, como a pessoa faz para votar, para a gente reforçar isso para o nosso cidadão, enquanto eu vou mostrando aqui o modelo da cédula de votação. É importante, né? Mais uma vez eu quero agradecer à TV Câmara, o programa Câmara Entrevista, né? Que é importante, né, que o cidadão, como falei, ele tem essa consciência, dias 26, 27 e 28, terça, quarta e quinta, semana que vem. Ele, se sair de casa de manhã, pega o seu título de eleitor, põe no bolso. Ao passar num local desse que tem alguém coletando votos, vá lá e ajude. Se não, ele chega em casa, ele viu o movimento, chega em casa,
pega o seu título, vai para o computador ou vai num local próximo que tenha alguém que tenha acesso à internet, vai lá e cumpra a sua obrigação. Esse é o nosso pedido. O site é bem simples, www.consultapopular.rs.gov.br. consultapopular.rs.gov.br. Acessou, aí vai aparecer um link, Consulta Popular, clica lá, vota, sem problema nenhum e cumpre a sua obrigação. Muito obrigado, eu agradeço e com certeza, né, com esse programa nós vamos conseguir atingir muita gente aqui em Santa Maria e vamos ter sucesso na nossa eleição, na nossa votação nesses dias. E lembrando, né, que o cidadão que, por exemplo, não tiver munido do título de eleitor, ele pode chegar num ponto de votação pública e consultar através do site do TRE e aí descobrir o seu número e votar. Então, não ter o título não é um empecilho, não, pode ter a buscar identidade, o número. porque aí, tendo o número da identidade, né, nesse site do TRE vai pedir o número da identidade. Coloca lá, aparece o número do título do eleitor, ele já copia num papel, vai lá, acessa o site da consulta e vota, sem problema nenhum. Então, tem todas as facilidades, não dá para se queixar, diz, olha, claro, é difícil. Não, é fácil, é só ter boa vontade. E a gente confia na população que vai nos ajudar, vai ajudar não a nós, Corede, nem a nossa prefeitura, nem a nossa Câmara, ele vai ajudar o seu município. A todo o conjunto. A todo o conjunto, para ele mesmo, vai se ajudar, né? Vai ajudar a ter mais segurança, mais recurso, para isso, para aquilo, né? É esse o apelo que a gente faz e com certeza nós vamos fazer, a população vai entender esse nosso apelo. Presidente Caio Jordão, muito obrigado pela sua participação, ter aceitado o nosso convite, ter vindo ao estúdio da TV Câmara e parabéns por todo o trabalho, né, que o senhor à frente do Corede e todos que estão imbuídos, né, no trabalho, né, na participação popular e cidadã. Parabéns pelo trabalho que vocês executam. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, entrevistamos o presidente do Corede Central, senhor Caio Jordão, que explanou um pouco sobre a votação da consulta popular que ocorre nos próximos dias 26, 27 e 28 de junho. Muito obrigado também a toda a equipe da TV Câmara por esse trabalho feito de forma coletiva e a você pela audiência. Até o próximo programa.